E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então dando prosseguimento aí às nossas aulas de revisão para o QTPA, né, cuja sua prova vai ser realizada na próxima quinzena, né? Na verdade na segunda quinzena aí do próximo mês. Estamos fazendo aqui essa semana de revisão como nós fizemos no último concurso, né? E os nossos alunos tiveram aí um aproveitamento muito legal, justamente ali por conta da revisão, tá bom? Então aqui estaremos dando prosseguimento aí à nossa resolução, lembrando que estamos aqui resolvendo a última prova do QTPA, tá? Todos os dias estamos resolvendo aí 10 questões e desde o início já gostaria de pedir o seu like para que você contribua para o crescimento deste canal. E caso você queira utilizar os nossos materiais para se preparar para este concurso, tá? Primeiro link da descrição, foco na aprovação, que é um material que é destinado tanto ao CAP quanto do QTPA, uma vez que a Marinha ela equiparou as duas provas, inclusive já falamos sobre isso no nosso primeiro vídeo desta revisão, tá? Na aula de segunda-feira nós entramos ali, abordamos, né, detalhes do porquê deste material, do porquê você deve utilizar este material, tá bom? Então, para não nos alongarmos aqui, tá? Vamos direto aí às resoluções das questões, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão de hoje, tá? Que é a questão de número 21, aonde ele diz o seguinte, que parafusos e pinos são elementos ou são exemplos de elementos de máquinas de, tá? Então a questão aí de elementos de máquinas, e ele quer saber quais, em qual classe, né, ou qual categoria estão os parafusos e pinos. Na alternativa A ele diz que de fixação, alternativa B, apoio, alternativa C de transmissão, D, vedação e alternativa E de aperto. Então vamos ver esses dois elementos aí muito comuns, tá, no nosso dia a dia. Bem, os parafusos e pinos, como você pode ver algumas das figuras, né, representativas destes, eles estão ali classificados como elementos de fixação, assim também como, por exemplo, os rebites, as cavilhas, os contrapinos, porcas, arruelas, anéis elásticos e chavetas, tá? De uma forma básica, os elementos de fixação são componentes que servem para unir peças. Elas podem ser de fixação móvel ou permanente, né? A fixação móvel permite que as peças possam ser montadas e desmontadas sem causar danos expressivos aos produtos, tá? Então os parafusos e os pinos eles são classificados como elementos de fixação e de fixação móvel, tá? Diferentemente, por exemplo, dos rebites, né? E também das soldas, que são elementos de fixação permanente. Por quê? Porque eu só consigo desmontar eles produzindo ali um dano no elemento ao qual eles uniram ou neles mesmos, tá bom? Então, elemento de fixação e de fixação móvel, os parafusos e pinos. Por isso aí é correto nós marcarmos a alternativa A, fixação. Questão tranquila aí de elementos de máquinas. Já na questão de número 22, ele diz o seguinte, tá? Mais uma questão aí de elementos de máquinas, desta vez falando sobre mancais. E ele diz assim, são exemplos de vantagens dos mancais de rolamento em relação aos mancais de deslizamento. Então ele quer que você faça um comparativo entre esses dois tipos de mancais, né? E ele quer, na verdade, a exceção, tá? Então ele quer a exceção, ou seja, aquilo que não é vantagem, se falando dos mancais de rolamento em relação aos mancais de deslizamento. Na alternativa A, ele diz o seguinte, pouca lubrificação. Alternativa B, não desgaste do eixo. Alternativa C, menor atrito e aquecimento. D, menor custo de fabricação. E alternativa E, evita grande folga no decorrer do uso. Vamos então à resolução dessa questão, falando um pouco mais aí sobre estes mancais, né? Relembrando que os mancais, como você pode verificar através das representações abaixo, são componentes de máquinas que têm como função suportar cargas aplicadas em seu próprio eixo,
enquanto ele gira, sendo, portanto, utilizado como parte de sistemas que precisam transferir torque e rotação. Os mancais são compostos por uma estrutura fixa denominada base, que possui um furo por onde passa um eixo. Dessa forma, o elemento proporciona sustentação ao eixo, permitindo que ele gire e mantenha-se sempre em sua posição original. Para suportar as cargas a que são submetidos, os mancais precisam de uma elevada resistência mecânica. Por isso, em geral, são fabricados em ferro ou aço. Além disso, a sua base possui buchas ou rolamentos com a função de reduzir o atrito do eixo com o mancal. Ok? Agora falando, sobre os mancais de elementos rolantes, ou também chamados de mancais de rolamentos, que tem várias vantagens sobre os mancais de contato, que são chamados mancais de deslizamento. Tá? Então, são vantagens dos mancais de rolamentos ou de rolos sobre os de deslizamento. Podemos enumerar algumas dessas vantagens, como por exemplo, atrito baixo na partida e duração, e também durante a operação, onde o coeficiente estático ali, ele é aproximadamente ou igual ao coeficiente dinâmico de atrito no intervalo, que pode variar ali entre 0,001 a 0,005. Também pode suportar cargas combinadas, sendo elas axial e radial. Menos sensível às interrupções de lubrificação, sem instabilidades autoexcitadas, partida boa em baixas temperaturas, pode selar lubrificante dentro do mancal e ser lubrificado por vida útil, e geralmente requer menos espaço na direção axial. Agora também podemos falar sobre as desvantagens dos mancais de rolamento, uma vez sendo comparado estes aos de deslizamento. Tá? Então temos aí que esses mancais de rolamento podem vir a falhar por fadiga, requerem mais espaço na direção radial, pobre capacidade de amortecimento, nível mais elevado de ruído, alguns têm requisitos de alinhamento mais severos e o custo mais elevado. Inclusive destacamos este item aí porque uma das alternativas nos traz justamente essa possibilidade. Por isso é a alternativa que nós temos ali que marcar como sendo a alternativa correta, a D, menor custo de fabricação. Pelo contrário, os mancais de rolamento, em suma, eles possuem ali um valor maior do que os de deslizamento. Por isso, a alternativa D é a alternativa a ser marcada. Próxima questão, questão de número 23. Questão aí de mecânica dos fluidos, onde ele fala o seguinte, que a água escoa a uma velocidade de 3 metros por segundo em uma tubulação circular com 0,25 metros quadrados de área. A tubulação sofre uma redução para uma seção circular de 0,05 metros quadrados de área. Calcule a velocidade da água após essa redução. Ele nos apresenta aí os valores nas alternativas. Tá? Então, nós temos um determinado escoamento, a velocidade desse escoamento, temos a área da seção de entrada desse fluido e também temos a área, no caso ali, da seção de saída. E ele quer que nós determinemos ali a velocidade na saída, uma vez que houve ali a redução da seção. Então, para uma melhor compreensão, montamos aqui um esquema, um desenho, para que você compreenda o que está acontecendo. Então observe o seguinte, a primeira coisa, como sempre tenho recomendado, é você separar todas as informações que foram oferecidas ali no enunciado da questão. Observe que as seções, referente às seções, ele já nos deu as áreas, facilitou e bastante aí os nossos cálculos. Normalmente o enunciado ou te dá o diâmetro ou te dá o raio, mas esse aqui já te deu a área aí, a Marinha foi muito boazinha contigo, tá? Então vamos pegar aqui o que está acontecendo. Então observe o seguinte, que nós temos aqui uma determinada tubulação que sofreu uma redução, temos uma área inicial, uma velocidade inicial, e temos ali uma área final e uma velocidade final. E o que acontece? Pela equação da continuidade,
nós sabemos que o que está entrando é igual ao que está saindo, ou seja, a vazão inicial é igual à vazão final, né? É isso que está escrito aí, Q1 é igual a Q2. E quem é a vazão? Bem, se você observar, as únicas informações que nos foram dadas foi a área e a velocidade. E veja você que a vazão é justamente o produto entre a área e a velocidade. Com isso, nós podemos determinar o seguinte, né? Lembra que Q1 é igual a Q2? Podemos, então, escrever essa equação da seguinte maneira, aonde a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. E quem nós queremos determinar não é a velocidade 2? Então a gente pode isolar essa variável. Olha só como é que vai ficar legal. Então teremos que a velocidade 2 é igual a área 1 vezes a velocidade 1 dividido pela área 2. Agora basta você aí substituir os valores nesta equação e partir para o abraço. Então vamos lá. Então olha só. Já trocando aqui ou substituindo os valores, teremos o seguinte, que a velocidade 2 é igual a 2,5 vezes 10 a menos 1 metro quadrado. Lembrando que aqui nós estamos passando para o sistema, né, internacional, passando ali para a potência de 10, tá? Estamos reescrevendo isso para facilitar as nossas contas, tá? Vezes 3 metros por segundo dividido por 5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. O que a gente pode cortar aí? A gente pode cancelar essas unidades. Observe que nós temos metro quadrado tanto no numerador quanto no denominador. Então a gente corta esse cara aqui. Observe que a unidade que vai sobrar é metros por segundo, né? Que é justamente a unidade ali de velocidade. Então, o que nós temos aí? Nós teremos o seguinte, se você multiplicar 2,5 por 3, nós teremos então justamente 7,5, no caso, vezes 10 a menos 1, dividido por 5 vezes 10 a menos 2. O que a gente vai fazer agora? Você vai pegar esse 10 a menos 2 que está no denominador, passa ele para o numerador. E ele vai com o sinal trocado, ou seja, vai 10 ao quadrado. E quando ele for multiplicar o 10 a menos 1, olha o que vai acontecer. Né? Nós teremos ali 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado ao quadrado, ou seja, teremos 10 elevado a 1. Portanto, a velocidade 2 é igual a 7,5 vezes 10 elevado a 1, dividido por 5. Logo, teremos então que a velocidade 2 é igual a 75 dividido por 5. E 75 dividido por 5 é igual a 15. Ou seja, a velocidade na saída dessa tubulação é igual a 15 metros por segundo, fazendo com que assim esteja correta a alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Questão aí de mecânica dos fluidos, questão clássica de mecânica dos fluidos. Não duvide que uma questão desse tipo vai cair na sua prova. Não sei se tão tranquilo assim a Marinha já te dando, né, a área das seções. Normalmente ela vai te dar ali o diâmetro ou o raio e você vai ter que determinar ali a área, ok? Próxima questão, questão de número 24, questão tranquila também de elétrica, onde ele diz o seguinte: observe a figura abaixo, né? O que é isso, né? Que bichinho é esse aí que está representado no desenho? Aí ele fala o seguinte: sabendo que R1 é igual a 50 ohms e R2 é igual a 75 ohms, assinale a opção que apresenta a resistência equivalente entre os pontos A e B. Né? O que nós temos aí? É um circuito que, como estão predispostos esses resistores? Bem, então vamos à resolução dessa questão. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, que temos aí um circuito em paralelo, né? As suas resistências estão em paralelo. Então nós precisamos determinar a resistência equivalente de um circuito em paralelo. Então vamos colocar aqui os valores, né, dessas resistências, aonde R1 é igual a 50 ohms e R2 é igual a 75 ohms. Então, relembrando conceitos aqui básicos de eletricidade, que é a resistência equivalente em paralelo. Como que a gente faz isso? A gente faz assim, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Agora basta você trocar aí pelos valores que você já conhece, tá? Ou seja, a resistência equivalente desse circuito é igual a 50 vezes 75 dividido por 50 mais 75. Ou seja, 3.750
dividido por 125. Assim, encontraremos que a nossa resistência equivalente é igual a 30 ohms, fazendo com que assim esteja correta a alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Mais uma questão tranquila aí. Torça para cair uma questão dessa na sua prova, né? Normalmente a galera de mecânica aí não é muito fã de elétrica, né? Mas provavelmente vai cair uma questão dessa na sua prova, até porque o edital nos traz ali eletricidade básica, beleza? Prosseguindo, pessoal, questão de número 25, mais uma questão aí de resistência dos materiais, tá? Ele diz assim, ó: uma barra de alumínio possui seção transversal quadrada com 80 milímetros de lado e comprimento de 1,1 metro. A carga axial aplicada na barra é de 45 kN. Calcule a tensão normal atuante na barra e seu alongamento, respectivamente, ou seja, exatamente nessa ordem, dado que o módulo de elasticidade do alumínio é igual a 70 gigapascal. Tá? Então ele nos ofereceu aí uma série de informações e pede para a gente determinar a tensão normal e também para a gente determinar ali o alongamento, né? O alongamento que você também conhece como a variação no comprimento, né? O nosso ΔL, ok? Então vamos para a resolução dessa questão. Você vai ver como é que vai ficar. Como eu sempre tenho dito aqui, a primeira coisa que você deve fazer é organizar as informações, já fazendo ali as conversões pertinentes, porque você economiza muito tempo com isso, tá? Então olha só, por exemplo, nós sabemos que é uma barra de seção quadrada com lado de 80 milímetros, o comprimento de 1,1 metro, passando isso para milímetros, 1.100 milímetros, uma força de 45 kN, lembrando que cai o prefixo para 1000, ou seja, 45 vezes 10 ao cubo newtons. Temos que determinar a nossa tensão normal, né, que é o sigma, e o nosso ΔL, que é o nosso alongamento ou variação no comprimento. E vamos também já fazer a conversão aqui no nosso módulo de elasticidade, né? Lembrando que 70 gigapascal é igual a 1000 vezes megapascal. Lembra que giga é 10 a nona e mega é 10 a sexta? Ou seja, 10 a sexta para chegar a 10 a nona, você multiplica aí por mais 1000. Por isso que o nosso módulo de elasticidade é de 70 vezes 10 ao cubo, ou seja, 70.000 megapascal. E por que nós temos que fazer isso? Porque é interessante que façamos isso agora. Porque megapascal é newton por milímetro quadrado. Tá? Então você vai cancelar as unidades ali e você já vai ter seu resultado final como megapascal, tá? Lá na nossa tensão normal. Tá? Então vamos colocar aqui na nossa barrinha a nossa carga, tá? Essa barra está sendo tracionada, ela possui lado ali de 80 milímetros, um comprimento de 1.100 milímetros, e vamos determinar primeiro a nossa tensão normal. Quem é a tensão normal? É a razão entre a força perpendicular ao plano a ser considerado e a área, tá, de atuação dessa carga. Então essa é a nossa tensão normal. Logo, né, lembrando que a nossa área é lado vezes lado, estamos falando aí de uma seção quadrada, então é lado vezes lado a nossa área, né? Ou seja, a área é 80 milímetros vezes 80 milímetros. Portanto, temos uma área de 6.400 milímetros quadrados. Agora, vamos pegar a força que já conhecemos, né, uma força de 45.000 newtons, e dividir ali por 6.400 milímetros. Assim, iremos encontrar uma tensão normal de 7,03 megapascal. Portanto, a alternativa que apresenta o valor bem próximo disso, ela vai estar como 7 megapascal. As demais alternativas você inclusive já pode eliminá-las, beleza? Agora vamos determinar o alongamento. E como que a gente faz isso? Bem, a lei de Hooke, ela nos diz o seguinte, que existe uma relação ali entre a tensão, o comprimento e o nosso módulo de elasticidade em relação ao alongamento, né? Então a nossa barra ela vai ser alongada ou sofrerá alongamento de acordo com a seguinte relação, onde o ΔL, que é o nosso alongamento, é igual a força sobre a área, né, que é a nossa tensão normal, que acabamos de determinar, vezes o comprimento inicial dessa barra dividido pelo módulo
de elasticidade. Trocando os valores, tá? Você vai encontrar o seguinte, inclusive já cancelando aqui, ó, 10 ao cubo com 10 ao cubo, teremos o seguinte, que o ΔL é 45 vezes 1.100 dividido por 6.400 vezes 70. Ou seja, nosso alongamento é igual a 49.500 dividido por 448.000. Portanto, teremos aí um alongamento de 0,11 milímetros e assim, então, já determinamos inicialmente a nossa tensão normal e depois o nosso alongamento. Portanto, está correta aí a alternativa B de bola. Mais uma alternativa B, né? Como a banca aí da Marinha gosta da alternativa B, não é verdade? Próxima questão. Aonde ele fala o seguinte, já a questão falando sobre ensaios destrutivos e não destrutivos, tá? Aonde nós teremos aí que analisar cada uma das assertivas abaixo e posteriormente vamos marcar ali a alternativa que apresenta a sequência correta. E ele diz assim, em relação aos ensaios não destrutivos, coloque V, no caso para verdadeiro, ou F para falso, nas afirmativas a seguir e assinale a opção que apresenta a sequência correta, ok? Então vamos analisar aqui cada uma das 5 assertivas. Analisando a primeira, ele diz o seguinte, que no ensaio por líquido penetrante, tanto as descontinuidades abertas à superfície quanto as preenchidas, cobertas ou obstruídas por material estranho podem ser detectadas com a aplicação desse método. Quer dizer, você consegue, de fato, verificar através do ensaio por líquido penetrante todos esses defeitos? Relembremos aqui algumas coisas sobre este ensaio. Bem, o ensaio por líquidos penetrantes presta-se a detectar descontinuidades, inclusive eu marquei para você, superficiais, que sejam abertas na superfície, tais como trincas, poros, dobras e etc., podendo ser aplicado em todos os materiais sólidos e que não sejam porosos ou com superfície muito grosseira. É muito usado em materiais não magnéticos como alumínio, magnésio, aços inoxidáveis austeníticos, ligas de titânio e zircônio, além dos materiais magnéticos, né? O ensaio por líquidos penetrantes são também aplicados em cerâmica vitrificada, vidro e plásticos, ok? Portanto, é falso o que se diz aí na primeira assertiva. Analisando a segunda assertiva, onde ele diz o seguinte, que o ensaio por partículas magnéticas é utilizado na localização de descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos. Vejamos. Bem, o ensaio por partículas magnéticas é largamente utilizado nas indústrias para detectar descontinuidades justamente superficiais e também subsuperficiais, até, no caso, aproximadamente ali 3 milímetros de profundidade, em materiais ferromagnéticos. Essa é uma condição para que esse ensaio aí seja aplicado. Nome dado, no caso, aos materiais que são fortemente atraídos pelo ímã, como, por exemplo, o ferro, o níquel, o cobalto e quase todos os tipos de aço, ok? Por isso, é verdade aí o que se diz nesta assertiva. Próxima assertiva. Uma das vantagens do ensaio por ultrassom é que esse método possui alta sensibilidade na detecção de pequenas descontinuidades internas, especialmente trincas, muitas vezes de difícil detecção por radiografia. Vejamos. Bem, o ensaio por ultrassom, como nós podemos ver aí através das representações abaixo que eu coloquei para vocês, caracteriza-se num método não destrutivo que tem por objetivo a detecção de defeitos ou descontinuidades internas presentes nos mais variados tipos ou forma de materiais ferrosos ou não ferrosos. Tais defeitos são caracterizados pelo próprio processo de fabricação da peça ou componentes a ser examinado, como, por exemplo, bolhas de gás em fundidos, dupla laminação em laminados, microtrinca em forjados,
escórias em uniões soldadas e em muitos outros. Por isso, também é verdadeiro aí o que se diz nesta assertiva. Analisando a próxima assertiva, aonde é dito que a radiologia industrial desempenha um papel importante e, de certa forma, insuperável na documentação da qualidade do produto inspecionado, pois a imagem projetada do filme radiográfico representa a fotografia externa da peça, o que nenhum outro ensaio não destrutivo é capaz de mostrar na área industrial. Isso é verdade? Nenhum outro ensaio é capaz de mostrar isso? Veja, os ensaios não destrutivos, no caso de radiologia industrial, permitem um registro permanente do ensaio realizado, uma vez que no filme permanecem todas as evidências da inspeção de maneira objetiva e incontestável, em relação a outros ensaios que são avaliados de modo subjetivo pelo inspetor, tá? Mas não é verdade que nenhum outro ensaio não destrutivo é capaz ali de mostrar isto, né, na área industrial. Há diversos outros ensaios que você consegue verificar, inclusive já citamos alguns aqui, defeitos internos, tá? Por isso é falsa aí o que se diz nessa assertiva. Partamos agora para a nossa próxima e última assertiva, onde é dito que o ensaio por partículas magnéticas apresenta a vantagem de poder ser aplicado a alta e baixa temperatura. Veja, são vantagens e desvantagens do ensaio por partículas magnéticas em relação a outros métodos de ensaio de superfície. Falamos primeiro das vantagens. Bem, uma das vantagens é o resultado do ensaio ser imediato. Também detecta descontinuidades subsuperficiais, pode ser aplicado a alta e baixa temperatura, portanto é sim uma vantagem. Alta sensibilidade, pode ser automatizado e também rapidez de aplicação. Já as desvantagens podemos citar como só se aplica em materiais ferromagnéticos, algumas técnicas prejudicam a superfície da peça e também podemos citar que em algumas técnicas as indicações não são facilmente observadas. Portanto, é verdade aí o que se diz nesta última assertiva. Portanto, a sequência correta está indicada na alternativa E, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Beleza? Próxima questão. Questão de número 27. Aonde ele diz o seguinte, né? A questão aí sobre lubrificação industrial, e o enunciado nos traz a seguinte explanação. Sobre as diversas características das graxas lubrificantes, assinale a opção que apresenta a temperatura em que o produto se torna fluido. Tá? Então essa é a condição. Alternativa A, ponto de gota, B, viscosidade aparente, C, estabilidade, D, bombeabilidade, e alternativa E, ponto de fulgor. Então, para nós respondermos essa questão, temos que relembrar alguns conceitos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma explanação sobre cada uma das alternativas apresentadas. Assim, você poderá relembrar esses conceitos e, ao final, indicar aí a alternativa correta. Beleza? Então, olha só. Falando primeiro sobre a alternativa A, onde ele diz que isso é o ponto de gota, né? E o ponto de gota de uma graxa indica a temperatura em que se inicia a mudança do estado pastoso para o estado líquido, né? Onde ele vai gerar ali a primeira gota, chamada primeira gota. O ponto de gota de determinada graxa limita a sua aplicação, né? Justamente ali porque a gente não quer que a graxa se torne líquida, porque se a gente quisesse que ela viesse a ser líquida, não seria a graxa, tá? Mas nós iríamos utilizar ali o lubrificante em forma líquida, beleza? Portanto, é a alternativa A ser marcada como correta, ponto de gota. Na alternativa B, ele falou que é viscosidade aparente, mas o que vem a ser isto, né? Bem, como os fluxos das graxas não são newtonianos, a relação entre a tensão de cisalhamento e o grau de cisalhamento, no caso gradiente de velocidade, é denominado de viscosidade aparente. Lembra lá dos conceitos dos fluidos, né? Fluido newtoniano, não newtoniano, né? Que nós temos ali uma gama
de fluidos ali, né? Por exemplo, o plástico de Bingham, né? Tem outros tipos de fluidos, né, que apresentam comportamentos distintos. Então precisa relembrar disso, tá? Então, portanto, está incorreta aí a alternativa B. Já na alternativa C, ele fala sobre a estabilidade, né, que é a medida de como a consistência da graxa, lembrando que quando falamos de graxa, falamos de consistência, né, irá alterar-se em serviço quando for submetida a tensões mecânicas, a tensões no caso de cisalhamento, resultante das ações de agitação causadas por elementos móveis ou vibrações geradas pela aplicação ou ocorrendo externamente a mesma. Portanto, também está incorreta aí a alternativa C. Já na alternativa D, ele falou sobre a bombeabilidade, né? O próprio nome remete ali a que propriedade seria esta, mas vejamos aqui o que a teoria nos diz, que é a capacidade da graxa fluir pela ação de bombeamento. A bombeabilidade de uma graxa lubrificante é um fator importante nos casos em que é feito o método da aplicação de lubrificação centralizada. A bombeabilidade de uma graxa depende de 3 fatores: a viscosidade do óleo mineral, a consistência da graxa e o tipo de sabão, tá? Portanto, também está incorreta a alternativa D. Já na alternativa E, ele falou que é o ponto de fulgor, né? Também chamado de ponto de lampejo, é a temperatura em que o óleo, quando aquecido em aparelho adequado, desprende os primeiros vapores que se inflamam momentaneamente, né? Que são os lampejos, ao contato de uma chama. Então, esse é o ponto de fulgor, que também chamamos de ponto de lampejo. Portanto, também está incorreta aí a alternativa E. Assim, a alternativa que nós temos que marcar como correta, como já vimos, a alternativa A, ponto de gota. Perfeito? Próxima questão, questão de número 28. Assinale a opção que apresenta a quantidade necessária de voltas completas do virabrequim para que ocorra um ciclo completo de um motor de 2 tempos. Tá? Alternativa A, meia volta, B, 1 volta, C, 2 voltas, D, 4 voltas e alternativa E, 8 voltas. Então, basicamente, aqui você tem que saber como que funciona, para responder essa questão, como que funciona ali um motor de 2 tempos. Tá? Então, vamos relembrar aqui como que funciona esse motor. Eu fiz aqui uma explanação rapidinho para vocês relembrarem, tá? Como que funciona esse tipo de motor. Bem, o motor de 2 tempos ele recebe esse nome, inclusive você pode ver o seu funcionamento ao lado, porque o seu ciclo é constituído por apenas 2 tempos. Mecanicamente, ele é bastante simples e possui poucas peças móveis. O próprio pistão funciona como válvula deslizante, abrindo e fechando janelas, por onde a mistura é admitida e os gases que são queimados ali são expulsos. Tá? Bem, no primeiro tempo, como você pode verificar, admitindo que o motor já esteja em funcionamento, o pistão sobe, comprimindo a mistura do cilindro e produzindo uma rarefação no cárter. Aproximando-se do ponto morto alto, dá-se a ignição e a combustão da mistura. Ao mesmo tempo, dá-se a admissão da mistura nova no cárter devido à rarefação que se formou durante a subida do pistão. Já no segundo tempo, temos que neste tempo os gases da combustão se expandem, fazendo o pistão descer, comprimindo a mistura no cárter, aproximando-se o ponto morto baixo, o pistão abre a janela de exaustão, permitindo a saída dos gases queimados. A seguir, abre-se a janela da transferência e a mistura comprimida no cárter invade o cilindro, expulsando os gases queimados. Os motores de 2 tempos encerram um ciclo completo com apenas 1 volta no virabrequim, ante 2 dos 4 tempos, né? Se comparando ali com os motores de 4 tempos. Isso significa que ele gera 2 ciclos completos quando o seu rival, no caso os motores ali de 4 tempos, fecha apenas 1, entregando o dobro da potência. Tá? Por isso, está correta a alternativa B, novamente aí,
a prova da Marinha, utilizando a alternativa B como alternativa correta, beleza? Próxima questão, né? Penúltima questão de hoje, questão de número 29, aonde ele fala o seguinte, que a viscosidade de um fluido é a propriedade que determina o valor de sua resistência. Alternativa A, atração. Alternativa B, a compressão. Alternativa C, ao cisalhamento. Alternativa D, a flambagem. E alternativa E, ao armazenamento. Eu acho interessante como a Marinha consegue ser criativa na escolha, né, de algumas alternativas, né? Ela consegue colocar, às vezes, assuntos aqui na questão que não tem nada a ver com o assunto abordado, né? Mas, enfim, vamos lá. Bem, pessoal, a viscosidade é uma propriedade importante de fluidos que descreve ali a sua resistência ao fluxo e está relacionado ao atrito interno do fluido. O tipo mais comum de comportamento de fluxo é o fluxo cisalhante, no qual camadas de fluido se movem de maneira relativa uma às outras em resposta à força de cisalhamento. Essa força externa assume a força de uma tensão de cisalhamento que é definida como a força que atua sobre uma área unitária de um fluido e resulta em uma velocidade gradiente ao longo da espessura da amostra, denominada velocidade de cisalhamento. Aqui então temos essa representação, né, onde a tensão de cisalhamento ali, ela, no caso, é igual ao coeficiente, né, a ser considerado, e o ΔV sobre ΔT. Tá? A viscosidade cisalhante ou dinâmica relacionada a este processo é determinada pela proporção entre a tensão e a velocidade de cisalhamento. Logo, a viscosidade de um fluido é a propriedade que determina ali o valor de sua resistência ao cisalhamento. Assim, está correta a alternativa C. E finalmente aí vamos para a nossa última questão de hoje, né? A 30ª questão, aonde é dito assim: em relação aos conceitos de projeções ortogonais em primeiro e terceiro diedros, analise as afirmações e figuras abaixo e assinale a opção que apresenta a sequência correta, beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar aqui separadamente, né, cada um desses 4 itens e ao final poderemos indicar a alternativa correta, beleza? Então olha só, no primeiro item ele diz que o objeto a ser representado sempre deverá estar entre o observador e o plano de projeção. Ele está se referindo a o quê, né? A qual diedro? Bem, as projeções feitas em qualquer plano do primeiro diedro seguem um princípio básico que determina que o objeto a ser representado deverá estar entre o observador e o plano de projeção, como você pode verificar, né? Então, nós temos ali o observador, temos o objeto, e o objeto está colocado entre o plano de projeção e o observador. Então, isso acontece no primeiro diedro. Na segunda explanação, ele diz que o plano de projeção deverá estar posicionado entre o observador e o objeto. Bem, se na primeira afirmativa que analisamos anteriormente ele estava se referindo ao primeiro diedro, obviamente essa segunda assertiva está se referindo ao terceiro diedro. Bem, e para fazer qualquer projeção no terceiro diedro, o plano de projeção deverá estar posicionado entre o observador e o objeto, né? Então, lá no primeiro diedro nós tínhamos o observador e o objeto, ele estava entre o plano de projeção e o observador. Aqui no terceiro, nós já temos o observador e entre o observador e o objeto temos o plano de projeção. O plano de projeção ele precisa ser transparente, como se fosse ali uma placa de vidro, né? Aquele vidro transparente. E o observador por trás do plano de projeção puxa as projetantes do objeto para o plano. Tá? Você pode verificar justamente essas linhas tracejadas são as projetantes. Agora, esse símbolo aqui indicado na terceira assertiva, bem, indica que o desenho técnico está representado no primeiro diedro. Tá?
Este símbolo aparece no canto inferior direito da folha de papel dos desenhos técnicos dentro da legenda. Em contrapartida, esse outro símbolo aqui, né, você observe que apenas foi trocado de posição, né? O que acontece? Esse aqui já é o terceiro diedro. Portanto, a alternativa a ser marcada como correta é a alternativa A. Tá? Então, 1, primeiro diedro, 2, terceiro diedro, 3, primeiro diedro e 4, terceiro diedro. Beleza? Então, mais uma videoaula, tá? Com a revisão, preparando os alunos aí para a próxima prova do QTPA, que será realizada na segunda quinzena do próximo mês. Então, quer dizer, já estamos aí a reta final, né, para a realização deste concurso. Então, dá tempo ainda, tá, de você se preparar, você se dedicar para que você seja aprovado, tá bom? Lembrando, primeiro link da descrição, não se esqueça de deixar o seu like, tá, para o crescimento desse canal, compartilhar esse vídeo também lá com seu grupo de estudos, e amanhã estaremos aqui neste mesmo horário trazendo aí mais uma aula de revisão para vocês, beleza? Forte abraço e até a próxima! E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é Maria Carolina, técnica eletromecânica, 23 anos. Eu fui aprovada no CAP Mecânica esse ano e eu vim passar para vocês algumas dicas e um agradecimento ao mestre Edinho. Bom, essa não foi a primeira vez que eu fiz a prova. Na primeira eu não tive um bom desempenho, porém esse ano eu decidi estudar mais e de maneira mais produtiva. Então, para quem vai fazer o concurso do CAP, deve saber que é essencial estudar pelo material da biografia e também resolver provas antigas. Nesse processo, eu procurei a resolução de algumas questões no YouTube, por ser bem complicado resolver algumas por conta própria, e eu encontrei o canal do Mestre Edinho. O mestre tem uma metodologia excelente, então eu curti muito por ter questões tanto do CAP quanto do QTPA e de outros concursos em diferentes níveis de dificuldade, e também pelo suporte que ele dá para os alunos no grupo do Telegram. Várias vezes ele se disponibilizou em pleno sábado ou domingo, criar reuniões para tirar dúvidas da gente sobre questões, resolver na hora. Isso com certeza foi excelente. Um ponto essencial na minha aprovação foi o suporte que ele deu. Então eu estou muito grata, espero que ele possa ir na minha formatura. E é isso aí, vamos estudar e daqui a pouco o edital está saindo. Vocês já podem ver que ele já começou a lançar vários vídeos no YouTube, então se prepara, vamos cair para cima.